você que veio aqui atrás de aprender uma boa receita de massa de pizza, eu estou aqui para te decepcionar. Porque massa de pizza é algo que depende muito de conhecimento de processo, conhecimento das técnicas. Não tem uma receitinha básica que dá sempre certo. Para se fazer uma boa massa de pizza, você vai trabalhar com coisas que podem ser variáveis. Por exemplo, a qualidade da farinha. Cada farinha tem um poder de absorção diferente. Cada farinha tem uma quantidade de proteína diferente. Cada farinha vai aguentar um tempo específico de fermentação. Além disso, tem o fator clima. O clima, né, a temperatura ambiente no dia que você está fazendo a massa, ela é super importante, ela influencia 2, 3 graus para mais ou para menos, muda o processo inteirinho. Então, se você não tiver esse conhecimento, acaba desandando a massa de um jeito ou de outro. Outro fator muito importante é o tempo, a quantidade de tempo que você precisa para usar essa massa. Por exemplo, eu quero fazer uma massa para usar hoje à noite, eu quero fazer uma massa para usar daqui 2 dias. Tudo isso vai mudar totalmente o processo de se fazer a massa, tá bom? Então eu estou aqui hoje para ir explicando algumas coisas para vocês que vocês vão entender. Então eu vou fazer uma massa de pizza agora e falar para vocês sobre as variações que podem ter em cima desses processos. Vamos lá? Então, a massa que eu vou fazer hoje é para ser usada hoje. Eu quero uma massa para usar hoje à noite, tá? Com mais ou menos aí umas 8 horas de fermentação. Agora são 11 da manhã, eu quero usar às 7 horas da noite, por exemplo. Com 8 horas de fermentação. 8 horas de fermentação já é considerado longa fermentação. É o tempo que se necessita para as enzimas entrarem em ação e fazer modificações necessárias para a massa se tornar mais leve, mais fácil de digerir, né, e aromaticamente saborosa. Então eu tenho aqui uma massinha que tem 1 litro de água ou 1 quilo de água, é a mesma coisa. Tá? A massa básica, sempre, ela é 1 litro. Você pode fazer também uma massa com 650, 600 gramas, para 1 kg de farinha, aqui vai mais de 1 kg, tá certo? Aqui eu vou colocar 50 gramas de sal, né, para 1 litro de água. Quando o sal estiver todo dissolvido aqui nessa água, eu vou colocar o meu fermento, tá? A quantidade de fermento, ela é muito importante na hora de você fazer a massa. Você tem que entender quanto fermento você vai precisar, tá? E tem que entender também qual fermento que você está usando. Nesse caso aqui eu estou usando fermento biológico fresco, tá? Esse tabletinho que fica na geladeira. Esse fermento, ele é 3 vezes mais fraco do que aquele de saquinho, aquele pozinho que é o fermento biológico seco. Aquele é 3 vezes mais concentrado. Então, se você for usar esse, você usa 3 vezes mais, né, do que o outro. Como que eu vou definir a quantidade de fermento? Primeiro, pela temperatura ambiente. Nós estamos hoje num dia um pouco frio. Basicamente isso necessita de um pouco mais de fermento, tá certo? Outra coisa, eu vou utilizar essa massa hoje. Então, eu tenho menos tempo para deixar agir a levedura, então eu preciso de mais levedura. Então, tem que fazer uma composição na hora de colocar. Se eu fosse fazer uma massa para usar amanhã, e se eu fosse fermentar essa massa o tempo todo em temperatura ambiente, eu usaria isso aqui de fermento, ó. Eu usaria isso aqui. Ó, só isso. Menos de 1 grama, tá? Como eu vou usar a massa hoje? Tá meio frio, né? Vai precisar de um pouco mais de fermento. E esse tempo que eu tenho é curto, são 8 horas. Eu vou usar... Opa, já caiu um pedaço aqui, ó. Eu vou usar umas 4 vezes isso aqui, ó. Ó, vou usar isso aqui. Tá certo? Então, tudo isso vai depender. Essa quantidade de fermento ela não é uma quantidade fixa. Se um dia hoje estivesse quente, eu usaria metade disso que eu estou usando. Se um dia estivesse mais frio ainda, eu usaria mais, tá? Aqui eu estou usando água em temperatura ambiente. Devemos estar aqui na casa dos 20 a 22 graus. Se tivesse um dia muito frio, quem mora em regiões tipo 9 graus, 7 graus, o legal é você dar uma aquecidinha na água, uma leve amornadinha, para ela atingir aí uns 22 graus mais ou menos, tá bom? E se você tiver em um lugar muito quente, o ideal é você usar água gelada, porque aí você vai dar uma atrasada no processo de fermentação, que é às vezes importante para você ter um resultado legal, tá bom? Bom, vamos lá. Agora, outra coisa aqui, ó. Como eu vou fazer essa massa para usar hoje, e eu quero que a massa tenha um perfil legal, eu peguei uma massa velha que eu tenho lá, né? A gente fala massa velha, mas é uma massa já fermentada, que já está com um pouco de teor alcoólico de fermentação, né? Eu fiz ela tem 2 dias, então ela já tem aqui micro-organismos já evoluídos de fermentação. Então eu vou usar essa massa aqui
com uma base para a próxima massa que vai surgir agora, tá? Então eu coloco ela aqui na água, no fermento, né? Aqui já tem água, sal e fermento. E agora eu vou começar uma composição de farinhas. Cada farinha tem uma característica. Farinhas da mesma marca são feitas para processos e produtos diferentes. Então você precisa entender que você tem que usar a farinha corretamente, tá bom? Então, se você entende o que é uma boa farinha, se você entende qual é a característica de cada uma, você consegue fazer uma composição às vezes, tá bom? É o que eu vou fazer agora, que é o chamado de um blend. Esse blend nada mais é do que misturar farinhas para você criar uma característica própria, para chegar onde você quer, tá bom? Então é aqui, ó. Eu vou começar com uma farinha integral. Essa farinha integral aqui ela é uma farinha orgânica. Ela é o grão de trigo inteiro moído, com casca, com tudo, e tá aqui. É a farinha, por isso que é integral, tá? Então eu vou usar 50 gramas dessa farinha aqui. Para que é essa farinha? Somente para me dar um perfil. Essas casquinhas da farinha, ela acaba dando um saborzinho diferenciado na massa, dá um perfilzinho diferente. Muito sutil. Nada que você vai sentir muito mesmo, mas é bem sutil. 50 gramas de farinha integral aqui, só para dar um grauzinho, tá bom? Aqui eu tenho, ó, 2 farinhas importadas, tá? Aqui eu estou usando a Passini verde, que é para pizza napolitana, e aqui eu estou usando a Passini marrone, que é para longa fermentação, tá? Como eu vou fazer uma massa para ser usada hoje, só hoje, né? Hoje à noite, eu vou usar uma farinha um pouco mais fraca. A verde é uma farinha para pizza napolitana. A pizza napolitana não passa por um processo muito longo de fermentação. É uma farinha que não é muito forte. Muitas pessoas acham que por ser uma farinha para pizza napolitana, ela é super forte. Ela não é. A pizza napolitana, ela é feita em processo direto, a massa, e a fermentação é sempre feita fora da geladeira. É controlada sempre na temperatura ambiente. Então, essa farinha aqui, ela é ideal para ser usada em 12, 14, 16 horas, no máximo 24 horas. Já essa farinha aqui, a marrone, que é uma farinha mais forte, ela tem um teor de proteína maior, ela foi feita para você conseguir processos mais longos, desenvolver sabores mais intensos, tá bom? O que você pode fazer? Você pode equilibrar o uso das duas, um pouquinho de uma, um pouquinho de outra. Se você quer uma fermentação mais longa, você vai colocar um pouco mais da marrone. Se você quer fazer algo mais curto, um pouco mais da verde. E aí você vai criando aquilo que você quer fazer. Então eu vou começar aqui colocando, ó, 1, 2 da verde e 1 da marrone, tá? Então vamos começar a mexer aqui. Na hora que eu começo a mexer, essa massa que está aqui dentro, ela vai começar a se desintegrar, tá bom? Quando ela entra em contato com a outra farinha aqui, ó, ela começa a se desintegrar toda aqui no meio dessa meleca aqui toda aqui, ó. Aí você vai dissolver essa massa velha aqui, tá? Que de velha não tem nada, ela tá maravilhosa, só que ela vai dar um perfil legal nessa massa nova. Olha aqui, ó. Esse perfil da massa velha aqui eu estou usando justamente porque eu vou usar essa massa ainda hoje. Se eu fosse fazer essa massa para usar daqui 2 dias, eu não precisaria usar isso aqui, porque a própria massa iria evoluir e ter essas características que essa massa velha aqui vai dar, tá? Então aqui é o seguinte, ó, que eu vou colocar mais 2 da verde, mais 1 da marrone, tá? Olha aqui, ó. O fato de eu estar usando um pouco dessa farinha um pouco mais forte vai me permitir, se por acaso essa massa hoje eu não use, eu consigo usá-la amanhã também. Se eu usar uma farinha muito fraca aqui, nesse processo, talvez ela não dure até amanhã, tá bom? Então, que nem eu falei, fazer massa de pizza implica em muitos conhecimentos que as pessoas às vezes não entendem. Acha que fazer uma massa é uma coisa muito simples, vai lá, mistura água, farinha, fermento, aí coloca óleo, açúcar, leite, ovo, não sei o quê, e não é bem isso, tá?
Se você começar a entender que você consegue um resultado incrível somente através dos processos e das técnicas, isso que é bem legal. Tá? Muita gente vai falar, o que você colocou nessa massa? Eu falei, não coloquei nada, eu coloquei água, farinha, sal e fermento, mais nada. Né? A pessoa, mas tá diferente, está tão especial o sabor. Né? E aí que é o legal. Você desenvolveu tudo isso em cima de conhecimento, técnicas. Você não precisou colocar nada. Né? Essa que é a grande sacada do negócio. Ó, nesse momento aqui a massa que eu coloquei já está toda dissolvida aí dentro. Ó. Olha que legal. Ó. Aí eu vou continuar colocando aqui a minha 2 da verde e uma da marrom. Aqui, ó. Aí eu continuo mexendo, né? Incorporo. Eu coloco uma quantidade de farinha e incorporo aqui, ó, aos pouquinhos, tá? Coloco uma quantidade de farinha e incorporo até ela ficar homogeneizada aqui. E nós vamos fazendo isso até a massa te dar uma característica de massa, ela te dá o ponto certo, né? Aí esse ponto é a hora que você tem que parar de colocar farinha. É um ponto onde você sente que a massa está estruturada, né, e não precisa mais de farinha. Isso você aprende muito errando, tá? Você vai fazer, aí você erra, aí você vai lá e corrige, e é assim que o aprendizado flui. Tentativa, erro, persistência, tudo isso. Ó. Eu já fiz muita massa, joguei fora, não deu certo no começo. Hoje as minhas massas, elas nunca dão erradas, todas as vezes certo. Aqui, ó, mais uma vez. 2 da verde. 1 da marrom. Aí o pessoal vai me perguntar assim, poxa, mas se o processo que você vai usar é para hoje, é rápido, você não poderia usar só a verde que já é mais fraca? Poderia sim, tá? Mas acontece que tem um fator que é muito importante. Eu estou usando aqui dentro uma massa com alto teor de fermentação, que é uma massa que já passou por uma fermentação muito longa. E ela tem micro-organismos e já está em andamento. Ela vai potencializar a fermentação aqui. Então, pode ser que essa farinha sozinha, né, ela não aguente o processo e que ela fique saturada. Tá? E o que acontece quando a massa fica saturada? Quando a massa fica saturada, ela começa a furar na hora que você vai abrir. Né? Na hora que você tentar abrir aqui a massa, você vai furar. Ela vai grudar na pala, ela vai grudar no forno, ela vai estourar. Tá bom? Então, ela perde a resistência, porque já existiu muita degradação e a quantidade que tinha de proteína na farinha não foi suficiente para aguentar o processo que você quiser fez. Por exemplo, teria que ter usado antes. Né? Então, para não correr esse risco, eu estou colocando um pouquinho da farinha um pouco mais forte, que ela ajuda a dar essa resistência. Tá bom? Olha lá, vou colocar aqui agora. Ó, já vou começar a colocar menos, tá? Uma dessa aqui e meia dessa. Tá? Ó, já estou sentindo que a massa já começou a ter cara de massa e não de meleca, né? Aí você começa a colocar menos. Até você conseguir um ponto na massa, bem legal. Esse é o jeito artesanal de se fazer massa. Por quê? Porque as farinhas, elas variam a capacidade de absorção de água, mesmo sendo da mesma marca. Porque são farinhas que vêm de longe, passam por processos longos de viagem, né? Dentro de container, tudo. E elas mudam a capacidade de absorção de água. Né? Então, se você for colocar certinho a quantidade, medindo assim na balança, às vezes não dá certo. Então, o legal é você aprender assim de olho, tá? Assim você não erra nunca, tá bom? Aqui você começa a ver que a massa já começou a dar bastante ponto, mas que ainda necessita mais farinha, tá? Olha aqui, vou colocar mais uma aqui e meia aqui. Mas já está quase no ponto, tá? Dessa forma que eu estou fazendo aqui, você não consegue saber
quanto ao certo vai ter de hidratação essa massa, tá? Não dá para saber, tá bom? Para você saber direitinho, o legal é você, por exemplo, colocar 1 kg de cada farinha, certinho, vai colocando, depois você pesa quanto sobrou, né? Você pesa quanto sobrou, aí você vai saber exatamente quanto foi usado, aí você consegue fazer o cálculo da hidratação dessa massa. Mas para mim o que importa não é saber o índice de hidratação, para mim o que importa é saber que a massa ficou boa. Eu não fico ligado muito nisso não. Ah, minha massa tem tantos por cento de hidratação, não sei, eu faço assim, é mais ou menos 60, entendeu? 62, entre 60 e 62. Aqui é uma técnica bem legal para você não machucar suas mãos aí, aqui o seu punho aqui. É esse aqui, ó, tá vendo? Ó, você vai socando e torcendo, ó. Soca, torce, aí você vira, ó. Vira ela e vai fazendo um montinho de novo aqui, ó. Aí você vai de novo, ó, soca e torce, ó. Olha aqui. Quando você vê que você está fazendo a massa aqui e ela já começou a sair totalmente assim da bacia, ó, desgrudar lá do fundo, olha aqui, ó. Aí você pode botar na bancada aqui, olha isso. Aqui nesse momento agora a gente vai começar a sova, né? Você vai sentir ela meio melecada, aí você começa a empurrar ela e enrolar. Olha aqui. Olha isso. Empurrando e enrolando, tá? O que acontece durante a sova? Eu acho que é legal. Tudo que você está fazendo, você tem que entender o porquê das coisas, tá? Por exemplo, na hora que você está ali misturando todos os ingredientes, né? Você está hidratando, fazendo a água chegar nas partículas da farinha, né? No amido da farinha, nas proteínas da farinha. Dentro dessa água tinha levedura, fermento, né? E esse fermento, ele vai começar a agir em cima do quê? Em cima das partículas que tem aqui de amido. A farinha tem amido. Quando você começa a sovar, fazer isso aqui, você começa a danificar as partículas do amido. E a água, ela vai penetrar dentro dessas partículas de amido e vai fazer fermentar. O amido é açúcar. Então vai começar a existir a fermentação. Tá? Outra coisa que acontece quando você faz uma massa, a farinha de trigo aqui, ó, essa farinha aqui, ela tem proteínas, 2 proteínas aqui, tá? E essas 2 proteínas, elas, quando você mistura com água e quando você começa a colocar força nela, elas se unem e formam o glúten, o tão famoso glúten, tá? Para você formar o glúten, você precisa fazer isso aqui, ó, força, tá? Para poder ter essa tração que você faz, forma o glúten. Se você não fizer muito isso aqui, você não vai formar muito glúten. Se você sovar demais, você desenvolve glúten demais, a massa fica borrachuda. Então, por isso tem o tempo certo também, não precisa sovar o dia inteiro, tá? Então, é o tempo certo para você ter um glúten desenvolvido, porque ele que vai dar resistência para sua massa e elasticidade, resistência para você colocar ingredientes e elasticidade para você abrir ela, tá bom? Então, aqui nós estamos formando o glúten e ao mesmo tempo danificando o amido da farinha, para que as leveduras tenham acesso para começar a fermentação. Então aqui está iniciando a fermentação do amido, tá bom? E aqui está sendo formado o glúten. 2 coisas. Depois, quando essa massa aqui estiver pronta e eu colocar ela para fermentar, além de fermentar o açúcar da farinha, que é o amido, né, e transformar ele em açúcares menos complexos, as enzimas presentes aqui nessa massa agora, elas vão começar a degradar um pouco do glúten. O que ela faz? Aqui, essa massa agora,
O glúten está começando aqui muito presente. Se você não tiver uma degradação do glúten, a massa fica pesada, tá? Ela fica pesada. Então, essas enzimas vão trabalhar em cima da degradação do glúten para deixar a massa mais leve. A gente não precisa de tanto glúten, tá bom? Olha aqui, ó. Aqui já está quase bom a sova. Tá vendo? Que você vai fazendo aqui, ó. Enrola, 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 enrola e vira. Enrola, enrola e vira. Vai um soquinho também assim para não desgastar muito aqui o punho, ó. Ó, faz isso aqui, ó. Ó. Soca e torce. Aí vem e gira. 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 Ó. Aqui, ó. Soca bastante e gira, ó. Aqui gira, gira, gira. Aqui. Esses movimentos que você coloca a mão por baixo da massa, passando a unha aqui na mesa, ó, e rolando com a massa em cima da mão, isso é muito importante, tá? Olha aqui, ó. Isso aqui para você fazer as dobras depois é importante, aprender a fazer isso. Ó, é super simples. Aqui você vai fazer uma bola, ó, você vê que ela já vai e volta. Isso é o glúten que foi formado já, tem glúten aqui. Se você fazer mais, você vai ver que ela vai voltar mais rápido, ela vai ficar assim mais firme, voltando mais rápido, né? Mas não precisa muito também, tá bom? Então aqui é o seguinte, ó, vamos lá, aqui já tá legal essa etapa, bem legal, olha aqui. Que eu vou comprimindo ela, colocando ar e dando pressão nela, olha aqui. Que eu vou voltar ela para a bacia inicial. Eu vou tampar ela. E agora você vai deixar ela relaxar, descansar um pouquinho. Quanto tempo? 1 hora, tá? 1 hora. Você vai deixar ela 1 hora descansar. Depois de 1 hora, daqui 1 hora a gente vai voltar. Eu vou fazer uma dobra nela. Reestruturar essa bola aqui, tá bom? Aí depois que eu reestruturar essa bola, deixar descansar de novo, meia hora depois eu volto para já dividir, fazer as bolinhas e deixar ela crescer até a hora que eu vou usar, tá bom? Então, acompanhe aí, tá? Daqui 1 hora eu volto, mas para você vai ser agora. Passaram-se 1 hora e a nossa massa tá aqui, ó. Ó, olha aqui. Deu uma esparramada. Já tem um cheiro gostoso, tá bom? Chegou a hora da gente tirar ela daqui e fazer a dobra. A tão famosa dobra. Deixa eu dar uma limpadinha aqui, né? Aqui, ó. Você vai descolar ela. Aqui, ela já tá bem espalhadinha, ó. Você vai notar que ela vai esticar bem, ó. Ó. Ó, tá vendo? Ó, é o glúten que foi trabalhado aqui, que eu falei para vocês, que gera essa elasticidade, extensibilidade da massa. Olha aqui, ó. Agora, isso aqui faz com que ela renove as forças de fermentação, né? Para ela se formatar. Aqui, ó, né? Olha aí. Agora eu vou fazer o quê? Não preciso nem colocar no pote, vou deixar ela aqui. E mais meia horinha, 30 minutos eu vou voltar pra gente fazer o estalho. Porcionar ela pra gente fazer as bolinhas que vão abrir ela mais tarde. Tá? Aí já vai direto até o nosso ponto de uso, que será hoje à noite. Chegou a hora da gente fazer aqui agora o porcionamento dessa massa, né? Dividir o tamanho que a gente vai usar. Esse tamanho é conforme o tamanho da pizza que você vai fazer. Eu estou usando massas de 380, tá? 380 gramas. Então aqui, ó, nós vamos pesar para deixar tudo padronizado, né? 380 gramas. Aí eu vou fazer aqui a bolinha.
Aqui tem um potinho, aqui tem um desmoldante, ó, para não grudar. Muita gente usa azeite. O problema do azeite é quando você tira ele do potinho e coloca na massa, coloca na farinha para abrir, o azeite absorve muita farinha e leva muita farinha para o forno. Então eu particularmente não gosto de azeite. Depois que conheci o desmoldante, aderi assim de uma forma muito intensa. Só uso desmoldante hoje, tá? Aí o perfil da pizza vai determinar a quantidade de massa que você vai usar. Se você quer um perfil de massa com a borda um pouco maior, aí você vai colocar uma gramatura de massa maior. Entendeu? Se você quer a massa mais fininha, menos borda, você coloca menos massa. Tá? Aqui, 380 gramas, uma massa com a borda razoavelmente destacada, certo? Lembrando que essa massa aqui eu programei ela para ser usada ainda hoje, tá? Agora ela vai ficar aqui mais ou menos umas 8 horas fermentando em temperatura ambiente. E essa massa aqui é para completar as que eu já tenho, né? Que eu vou usar em caso se acabar as minhas massas, eu vender mais pizza do que eu estava programando, para não ficar sem atender os clientes, sem atender os meus vizinhos aqui. Tá bom? Então, vou deixar ela por último. Só vou usar elas quando acabar as massas que eu tenho aqui, que já estão, né, com 48 horas de fermentação na geladeira. Eu deixei elas com uma hidratação um pouquinho mais alta, você sente elas um pouco mais maleáveis, um pouquinho mais mole, né, devido ao tempo que eu vou usar. Se fosse para passar um processo mais longo de fermentação, eu ia deixar elas menos hidratadas, mais farinha, né, para poder aguentar bem o processo. Aqui nos rendeu 8 massas, tá? De 380 gramas. Vai sobrar um pedacinho aqui, bem pouquinho.
Aqui, ó. Vamos lá, tem mais uma aqui. Essa aqui tá com 400 e pouquinho. Vou ter que tirar 30 gramas aqui. Isso, 380. Aqui, ó. E finalizamos 8 massas aqui, deu, né? Outra, gente, ó, as massas preparadas, tá? Vai ficar em temperatura ambiente até o horário de usar. Se por acaso eu não usar elas hoje, eu coloco na geladeira e posso usar amanhã e posso usar até depois de amanhã, tá certo? Claro, cada tempo que ela vai passando, conforme vai aumentando o tempo de fermentação, ela vai ficando menos estável, menos segura de se usar, tá bom? Mas dá para fazer pizzas incríveis, legais. Eu não aconselho para quem for trabalhar, vender pizza, usar pizza já tipo com massa sem segurança, fora do período de segurança, né? Não que ela não vá servir, ela serve, mas ela fica assim bem propício a você ter massas furadas, estouradas e perder tempo. Quem está trabalhando com isso é um negócio muito sério, tá bom? Então tá aqui todo esse processo de se fazer massa. É uma história que você tem que começar, uma hora de começar, vai ter erros, mas se você estudar bastante, hoje em dia tem muita informação disponível em vários sites, em vários canais do YouTube. Aqui no meu canal tem mais de 500 vídeos aí, ó, mais de 500 vídeos explicando vários processos, você pode olhar. É um aprendizado que não acontece do dia para a noite, mas se você tiver interesse mesmo em fazer um negócio bem legal, com certeza hoje a disponibilidade de conteúdo é gigantesco e você vai conseguir fazer um negócio bem legal, tá? Se você quer se aprofundar nesse mundo das pizzas artesanais, considere fazer meu curso Pizza Boutique, tá? Um curso bem legal, curso bacana, online, que é bem definido e bem detalhado, tá bom? Só entrar aqui em contato com a gente que eu passo as informações. E outra coisa, um dos pontos mais importantes para quem vai fazer uma boa pizza é um bom forno. Considere também dar uma olhadinha nos nossos fornos, ovenart.com.br, fornos sensacionais. Tem muita coisa aqui no meu canal mostrando também os nossos fornos, tá bom? No mais, deixa aí seu comentário, tá? E em breve teremos mais conteúdo interessante envolvido com pizza artesanal.